Então vamos a meditar um pouco, vamos a seguir com o nosso programa. A gente está no nível 1, concentração, meditação. É meditação para laicos, ou seja, não é um enfoque espiritual, é mais bem um enfoque científico, é mais bem um conhecer a nossa mente, trabalhar com ela. Nesse primeiro nível é exposto a concentração. É importante que a gente aprenda a concentrar e entenda que é possível concentrar a mente em qualquer momento e em qualquer lugar. Não importa se estamos experimentando emoções muito aflitas, como pode ser a ira ou a raiva, ou se estamos num momento de muita confusão e dúvida, qualquer tipo de aflição, a gente pode, nesse momento, concentrar a mente. E sempre que a gente concentra a mente, que tem concentração, a gente já abre esse portal da transcendência. A mente concentrada, ela se torna transparente e não produz resistência para o fluxo de experiências, de tal forma que essa transparência permite que não sejamos arrastados, ou seja, que esses ventos que sopram não nos levem, então conseguimos ter mais estabilidade. E essa estabilidade, ela é uma escolha, e essa escolha é concentração. Então, através da concentração, podemos ser livres para escolher. Escolher estar presente, estar aberto, estar conectado, estar radiante. Aí vamos, dependendo da nossa capacidade, através da concentração, a gente pode ter uma experiência cada vez mais profunda, mais ampla e mais plena. Então, a concentração ela é muito importante. A concentração também traz relaxamento, não somente transcendência, mas ela também consegue fazer com que possamos relaxar o corpo, a mente, então traz bem-estar, traz conforto e traz muito benefício para a nossa vida comum. Uma mente concentrada é uma mente que se equivoca menos, ou seja, é uma mente mais presente e lida melhor com tudo o que está acontecendo. Então a gente foi experimentando vários tipos de apoios para poder realmente entender, através da experiência, que é possível concentrar a mente e ter uma experiência de transcendência e de conexão, de bem-estar, de, de completude. A gente respirou, sentimos, meditação na respiração, meditação nas sensações, sons, forma visual, dor, também estivemos dando uma olhada, pensamentos, que é onde estamos. Então vamos vendo que tudo pode ser um apoio. O pensamento, ele é mais difícil, porque é mais abstrato, então exige uma concentração maior do que a respiração. Mas como já levamos um período concentrando a mente, apesar de haver esse nível de dificuldade, é possível conseguir trabalhar diretamente com os pensamentos na nossa meditação e conseguir assim não reagir aos seus conteúdos, mas poder atravessar, ou seja, essa transparência permite atravessar. Então os pensamentos nos atravessam, cortamos os pensamentos, ou seja, seus conteúdos deixam de ser sólidos, reais e verdadeiros, e eles simplesmente se desarmam, nada mais surgir, porque a nossa mente não está dando essa solidez. Para que os pensamentos tenham existência, é necessário que a nossa mente projete essa existência nos pensamentos. Então, os pensamentos tomam uma expressividade, mas se estamos com a mente concentrada, os conteúdos deixam de ser importantes e os pensamentos se dissolvem. Vamos a meditar um pouquinho nos pensamentos juntos.
sentir o corpo, sentir a respiração. Lembrando que sempre começamos por essa plataforma. O corpo e a respiração vai trazer a nossa mente para o aqui e agora. Sentindo o ar que entra, o ar que sai. Conectando com o aqui e agora, tal como ele se expressa, tal como ele se apresenta, os sons naturais. O ar entra, o ar sai, natural, espontâneo. E à medida que a consciência vai se assentando no corpo, no aqui e agora, ela naturalmente vai se abrindo. Abertura significa integrar tudo quanto surge ou transita, se movimenta pelo espaço da consciência. Sentindo o corpo e a respiração, é a consciência aberta. E com esse relaxamento e abertura, vamos a dar uma direção à nossa mente, uma direção virtuosa. Vamos gerar o compromisso de oferecer a nossa energia, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa investigação, para que todos os seres possam se beneficiar dessa energia que juntos geramos. Que haja paz, que os estados carentes, necessidades, desejos se pacifiquem. Que toda discórdia, conflito se pacifique. Que haja alegria, que haja paz. E com amor e compaixão, com sabedoria, bem motivados em trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Então, gerando essas virtudes, essas qualidades, realçando essas qualidades na nossa mente, dando essa direção. Está bom, aquele macarrão que você fez. Você comendo com peixe, com alguma coisa, dá um almoço para você, né? Consciência aberta. Vamos agora a colocar nossa atenção no fluxo de pensamentos. Se não há pensamentos, apenas descansamos na abertura da mente, lembrando que todos os campos sensoriais, eles são sem conceito. Os conceitos, nomes, pensamentos, operam a nível mental. Se a mente está quieta, sem movimento, podemos estar sentindo, percebendo todas as consciências sensoriais com a consciência aberta. Então, estado de abertura,
capaz de integrar, à medida que gera um conceito, um pensamento, colocamos nossa atenção, mas não nos envolvemos nos seus conteúdos. Apenas somos conscientes do pensamento e o pensamento serve de apoio para que a mente não se distraia com o próprio pensamento. Então vamos a trazer os pensamentos. Eles são como bexigas que espetamos. Quando olhamos, eles desaparecem. A existência dos pensamentos está condicionada pela própria mente. Somos nós quem damos realidade aos pensamentos. Deixando que os conteúdos dos pensamentos se desarmem. Realizando a meditação nos pensamentos, que venham pensamentos. E se não vem, consciência aberta, num estado relaxado, aberto, presente, claro. E ao surgir um pensamento, olhamos para ele. E voltamos a manter nossa atenção na consciência aberta. E se surge um pensamento, ele serve de apoio para regressar ou para continuar descansando na consciência aberta. A consciência aberta é o nosso objeto de estudo. Estamos libertando a nossa mente de ficar aprisionada em conceitos, pensamentos. Estamos resgatando a nossa alma para que descanse na sua própria natureza. Isso significa ter uma mente consciente, que não é conduzida, arrastada por pensamentos. Através dessa meditação, podemos ver que o problema não são os pensamentos, mas sim a nossa fixação a eles. O quanto projetamos solidez e realidade aos conteúdos que trazem. Quando vemos a natureza do pensamento, efêmeros, transitórios, sem existência, sem realidade, relativos, circunstanciais. E vemos que os próprios pensamentos, como nuvens no céu, como ondas no mar, surgem da natureza da mente e se dissolvem nela. E não é outra coisa mais que mente, consciência.
descansando na consciência aberta, soltando todo esforço, todo fazer meditação, fazer exercício, descansando no não esforço. Uma consciência desperta, contemplativa, desenvolvendo um nível de apreciar o estado em que a mente se encontra. Se surge algum pensamento, sem se envolver em seu conteúdo, soltar e permanecer na consciência aberta. Sem nenhum esforço. Uma inspiração mais profunda, sempre em oferenda generosa, todo mérito, sabedoria, boa energia, compartilhada de forma instantânea com todos os seres, fazendo da nossa prática, da nossa meditação, do nosso exercício, uma causa positiva na consciência coletiva. E vamos ver como está a dificuldade desse nível de meditar nos pensamentos. Está claro, não digo que seja fácil, mas está claro, estão conseguindo ter essa clareza onde se experimenta o que é a consciência aberta, o que são as consciências sensoriais não conceituais, o que são os pensamentos, como os pensamentos desaparecem. Estão conseguindo ter experiência ou ainda o pensamento agarra muito e são muito sólidos e reais? Como está a dificuldade? Estão tendo experiência com essa meditação? Que a gente já leva 2 semanas trabalhando com ela. Está claro, Fernando? Uhum. Ninguém Bom, tem... só para ilustrar, né, como a gente se percebe nessa transição. Eu falo que eu, há 2 anos, né, 2 anos e alguns meses que a gente frequenta ali, né, a Gompa ali na Engenheiro Rebouças, né, como nós sentimos essa transição, né, de já não nos pertence mais aquele passado, né, aquele passado de pensamentos turvos, tal. Há sempre uma evolução e é sempre bastante gratificante isso, e é sempre bom. E acho que é nunca deixar de praticar, né? Porque se a gente deixa de praticar, nós regredimos, né? Eu sinto sempre isso, né? Veja, é uma forma de viver, mais desperto, mais consciente, mais claro e com menos problemas, porque deixamos de ser criadores de problemas e passamos a resolver problemas. Significa que a gente vai esgotando o nosso saco kármico e não vai acumulando mais. Então a nossa vida vai se tornando mais fácil, mas é porque deixamos de acumular problemas.
Então, quando surge uma situação, a gente já não reage com aflição e reage com boa disposição, com bons recursos, com abertura e se torna um caminho de iluminação, se torna uma oportunidade de transcendência e desenvolvimento de habilidades. E é maravilhoso porque existe uma força que cresce dentro, é uma forma de viver. E essa força vai crescendo na vida. Significa que os problemas não nos abatem ou nos debilitam, mas nos deixam mais fortes, mais claros. E isso faz com que a gente não crie mais problemas. Então é maravilhoso o caminho, né? Então a vida é para isso. A gente aqui não veio para acumular problemas, viemos para nos resolver de todos os problemas. E por isso estamos aqui, é um plano de evolução. Então, o plano de evolução significa paz, amor e felicidade. É o que viemos realizar. E tudo aquilo que está gerando emoções aflitas é o que viemos a purificar, a transcender, a poder realmente se resolver. Então, a meditação, ela faz a gente tomar o controle da nossa mente e da nossa vida e ter essa liberdade frente ao nosso destino. A gente já não é predestinado, a gente acaba sendo livres para transformar esse destino. Então, somos capazes de transformar a nossa vida, mesmo que causas e condições adversas estejam surgindo, como relacionamentos difíceis, às vezes dentro do próprio núcleo familiar, ou seja, que vamos ter que conviver com isso, né? Mas a gente vai tendo uma nova visão, uma nova atitude, a gente vai tendo uma experiência mais transcendental, a gente não fica preso na aflição e no sofrimento. Por isso é uma forma de viver, é uma forma de viver na qual nos vamos resolvendo diante da nossa própria vida e vai perdendo importância, porque o maior problema é que damos muita importância. Então, as coisas minhas, da minha vida, não importa o que seja, elas já não são tão importantes, porque é muito mais importante o equilíbrio, a paz, a alegria. E você escolhe isso que é mais importante. Então, a meditação, ela está permitindo que a gente tenha esse controle da mente, esse poder da nossa mente para escolher um caminho de paz e felicidade. E novamente digo, isso não significa ser pacífico. Às vezes temos que ser enérgico. Às vezes realmente temos que negar, falar não, temos que fazer escolhas dentro do campo da manifestação, que às vezes exige uma atitude mais firme, mas ela parte de uma mente lúcida e clara, e não de uma mente confusa, cheia de medos e esperanças, mas ela parte de uma decisão. Então essa decisão clara, ela não deixa mancha e ela não machuca. Então, mesmo sendo enérgica, ela é bem lapidada, porque surge de uma consciência mais clara. Não tem ira, não tem raiva, tem clareza, tem firmeza e clareza. Então surge desde um centro governado pela paz e pelo amor e pela compaixão. É maravilhoso. É uma forma de viver maravilhosa. Ou seja, nos vamos autoliberando dentro da nossa própria vida. E Buda, ele diz que a realização está na nossa vida. O resultado, o fruto, é a experiência da nossa vida. E diz que não depende de que lugar nem de que circunstância. A gente pode ter uma circunstância difícil, estar num lugar difícil, e não obstante, existir uma estabilidade, uma paz, uma alegria, um bem-estar interno. Ou seja, é possível essa estabilidade, porque ela não depende de algo externo. Então, isso é o que a meditação nos ensina, a concentrar a mente e a transcender essa importância que damos até mesmo para aquilo que é desconfortável ou adverso. Por exemplo, uma doença, uma perda, ou seja, até isso não tem tanta importância.
é muito mais importante o equilíbrio, a paz, o amor e a compaixão do que a aflição. Então, essa escolha e essa liberdade para poder escolher e conhecer o caminho de como experimentar esse fruto, esse resultado da nossa escolha, isso é muito importante. E trabalhar com a nossa própria mente também é algo muito bom, porque não dependemos de alguém, ou seja, é nós mesmos que temos que fazer esse trabalho interno. E esse trabalho é concentração. E concentração nos pensamentos é uma grande meditação, porque é incrível. A gente vê, mesmo vendo, demora um tempo para realizar. Por isso é um exercício a ser desenvolvido durante a nossa vida, porque não é tão fácil. Mesmo a gente vendo que os pensamentos, eles não são nada, e que o que eles são é o que projetamos neles, então eles dependem da realidade, da nossa projeção, os seus conteúdos, então isso faz com que a gente vá perdendo essa importância que damos aos pensamentos. Mas é um processo, porque é tão intenso a experiência que temos de que os pensamentos são reais e verdadeiros, é algo tão sólido. A gente reage aos pensamentos como se eles existissem independente de nós, como se tivessem uma vida própria, os pensamentos. E eles não são só pensamentos, eles vêm acompanhados de imagens, tem cor, tem som, tem vozes, porque os pensamentos vêm acompanhados de todo um cenário e vêm com sensação também. Ou seja, é um complexo, a gente não é somente um pensamento, ele está desencadeando uma série de experiência química no nosso corpo, então tem sensações físicas, ele vem acompanhado de imagens na nossa mente, por isso tem um aspecto muito vivo, não é simplesmente pensamentos. Os seus conteúdos e a sua expressividade, ela vem com uma experiência intensa de realidade. Mas o que devemos reconhecer que toda essa experiência de realidade é projetada pela nossa própria mente. Ou seja, não existe intrinsecamente no pensamento. Então, quando a gente vê isso, a gente consegue desarmar toda essa estrutura ilusória, conseguimos ver a essência dos pensamentos que são ilusórios. E aí todo esse quadro de imagens e sensações, eles também se dissolvem, porque eles são construídos pela mente, eles não são verdades. Então vai ficando cada vez mais evidente como tudo que experimentamos é uma experiência mental e não real. Está condicionada por muitas causas e condições que vamos projetando como se fossem reais. Não é uma coisa só. A gente projeta a realidade em tudo. Mas o que estamos tentando de reconhecer é que esse tudo que vemos é uma projeção da nossa própria mente. Portanto, não tem nenhuma consistência e nenhuma realidade e nenhuma importância verdadeira. Então, é o que a gente está tentando se libertar dessa tirania, dessa dominação que os pensamentos têm sobre a consciência. Os pensamentos, eles são úteis. Os conceitos, eles exercem a sua função para uma organização, comunicação. A gente não está invalidando os conceitos. O que invalidamos é a tirania que os conceitos exercem sobre nós, como se eles existissem de uma forma independente de nós. Então, temos que entender que nós projetamos os pensamentos e, portanto, eles não têm uma consistência de realidade nem de importância. As características, as qualidades, a importância, a prioridade, tudo é uma construção mental. Então, a gente, quando necessita utilizar o pensamento, a gente faz um bom uso para um propósito, mas ter a mente gerando pensamentos aleatórios e nós nutrindo esses pensamentos, criando esses movimentos,
que não cessam e que de um gera outro e gera toda uma confusão. Primeiro que é um grande desgaste de energia que a gente tem, isso faz com que muito do nosso cansaço venha dessa mente agitada e confusa, e ao mesmo tempo não temos nenhuma clareza e não temos nenhuma satisfação, porque a mente fica agitada, fica confusa, então também não gera um bem-estar na nossa vida e também não gera boas situações, porque as escolhas que temos que fazer partindo dessa mente confusa, agitada e cheia de dúvidas e com medos e esperanças, quase todas são equivocadas, ou seja, trazem sofrimento como resultado. Então é muito importante a gente entender o que são os pensamentos e se libertar dessa importância que nós mesmos damos àquilo que projetamos no espaço da nossa mente. E a gente vai conseguir através dessa meditação nos pensamentos. Alguém tem alguma dúvida? Mas eu tenho uma dúvida, porque eu já tomei o Daime, né, a ayahuasca durante muito tempo, né, uns 15 anos, né? E eu tive muitas visões, assim, né, tomando, no caso, a ayahuasca, né, durante as cerimônias. Essas visões são pensamentos também? Simplesmente, como que funciona, assim, a gente Não, está num estado alterado de consciência, né? uma coisa são pensamentos, conceitos, e outra coisa são experiências internas. As experiências internas, elas não necessariamente são conceituais. Elas podem ter uma qualidade que transcende os conceitos. Então, essas experiências na ayahuasca, muitas delas são experiências transcendentais, são experiências de aspectos mais puros da consciência, e não aspectos tão grosseiros como a mente afligida. O budismo ele pega e ele fatiia a consciência em muitas partes. Por exemplo, consciências sensoriais, 5. Uma consciência mental, que está em cima do sensorial, conceitualizando. Ele faz uma 7ª consciência chamada afligida, que é toda a memória aflita e toda a tendência à aflição, medo, esperança, fica numa outra capa. E logo temos a 8ª, que seria a consciência profunda, a supraconsciência. E então a gente tem como vários tipos, várias dimensões de consciência, de experiência. Temos uma dimensão que é o inconsciente, que é onde fica assim o mais sombrio que temos, a maior ignorância, o mais animal, o mais escuro dentro de nós. E temos também uma supraconsciência, que é o que fica o mais iluminado, o mais luminoso, o mais superior. Imagina que tudo isso somos nós. Ou seja, somos desde a totalidade da luz infinita universal até os infernos mais escuros e mais reduzidos de angústia e sofrimento. Então, imagina que temos muitos tipos de consciência. Logo, temos as consciências sensoriais, que elas são completamente não conceituais, e temos experiências supramentais que são indescritíveis, não conceituais. Então veja, consciência sensorial, paladar. Você pode experimentar um paladar e não colocar nomes nem conceitos, e ter uma vivência sensorial. Ouvir um som e não colocar nomes nem conceitos, e ter uma vivência sonora, através de uma consciência sensorial. Então, da mesma forma, você pode ter acesso a uma dimensão de iluminação do supramental que transcende todos os níveis de consciência, que é uma consciência mais aberta, infinita e conectada com dimensões mais puras e que é indescritível. Então, o conceito, ele só opera em uma faixa. Ele não está em todos os níveis de consciência. Então, quando se usa enteógenos ou modificadores de consciência, sobretudo enteógenos, que é feito com plantas naturais e não com substâncias químicas,
Então, eles produzem experiências internas de abertura de consciência e temos acesso a experiências não conceituais, que não são pensamentos, não são conceitos, mas são vivências internas mais expandidas e mais luminosas e mais conectadas. E essa experiência, ela costuma ter uma força tão profunda que nos liberta da importância que damos aos nossos problemas. Então, transforma a nossa vida, assim como a meditação também transforma a nossa vida. Só que o caminho da meditação, a gente vai adquirindo essa capacidade de forma gradual e vamos desenvolvendo essa capacidade de ser conscientes e de conectar com essas experiências, ter acesso a essas experiências não conceituais. Só que com os enteógenos, eles vão te empurrar, você, sem capacidade nenhuma, a uma experiência não conceitual da consciência expandida, a mesma que a gente consegue, muitas vezes, na meditação. A meditação profunda também tem muitas paisagens, tem muitas visões, muitíssimas visões. Os mais avançados, os grandes mestres, as visões se materializam. Eles têm muitas visões de mestres, de Budas, que falam com eles, eles escrevem. Tem outras que é visões, união mente a mente, mas tem visões muito detalhadas. E essas visões detalhadas são atingidas em estados profundos de meditação. E não tem tanta diferença com esses estados profundos que os enteógenos produzem quando se está com causas e condições favoráveis, como um ritual místico de autoconhecimento. Por isso, a ayahuasca ela é colocada dentro de rituais religiosos, para que seu comportamento seja mais favorável para esse despertar da consciência. E quando a gente tem esse acesso sem capacidade a um despertar de consciência, quando a gente volta, mesmo que a gente continue com os nossos problemas, essa iluminação, ela continua com uma clareza na nossa mente. Então, num nível mais inconsciente, vamos deixando de dar tanta importância. Essa experiência de iluminação, ela chega até o nosso inconsciente e consegue destravar algumas tendências. Por isso, a ayahuasca é colocada como cura da depressão e não como remédio para a depressão. E ela cura muitos outros problemas assim emocionais, de conflitos. Ela traz muita cura. Por quê? Porque traz muita iluminação. Por quê? Porque ela abre uma vivência interna onde temos acesso a essa experiência superior. E às vezes é colocada com apoio de Cristo, com apoios de representações supremas. Então, a pessoa tem uma conexão com essa luz de Cristo e recebe assim um entendimento profundo de compaixão. Isso faz com que os conflitos que possa ter com seus familiares deixam de ser importantes, porque o amor que experimenta é muito maior. Então esse entendimento da luz e do amor, que é não conceitual, ele vai tirar as aflições da nossa mente conceitual. E pouco a pouco produz transformação. O budismo atinge o mesmo, só que desenvolvendo as capacidades, então ele é mais estável, a realização é mais assentada. O outro você vai e volta, e ainda pode ficar um pouco confuso. Enquanto que o método introspectivo da autoobservação, toda a realização, ela realmente é uma transformação. Ela opera na nossa mente, no nosso corpo. Então, a nossa vida, ela se transforma, a nossa mente se transforma. Então, é mais estável. Talvez seja mais lento, mas muito mais seguro o caminho da meditação sem substâncias. Essa autoobservação e autotransformação que a gente faz. Eu acredito mais nesse caminho da meditação. Mas também o caminho da ayahuasca, ele não deve ser invalidado e esses clarões na consciência motivam a que a gente realmente
pegue um caminho de desenvolvimento através da meditação. Ou seja, é importante talvez os dois, mas mais a meditação. Essa transforma de verdade. Mas o importante é saber trabalhar com a mente. Então, saber trabalhar com os pensamentos significa reconhecer, ter discernimento para reconhecer o que é a mente em movimento e o que é a mente em quietude. A mente em quietude é esse estado de abertura onde não há conceito, a mente não está projetando conceitos. Então, ela fica num estado de abertura cognitiva, um estado de presença, onde todo o campo sensorial ele opera sem nenhum conceito e a mente descansa nela mesma. A partir do momento que surge um conceito ou um movimento, se reconhece o movimento e o movimento serve de base para continuar no descanso. Ele não nos distrai o movimento, mas é através do próprio movimento que permanecemos no descanso da abertura, porque não nos envolvemos nos conteúdos que a mente projeta nesse movimento. E se nós não nos envolvemos nos conteúdos, se não tem identidade, identificação, simplesmente os pensamentos se dissolvem. Ou todo esse cenário colorido das nossas projeções internas, eles perdem a consistência. Sejam histórias do passado, do futuro, se olhamos diretamente e não continuamos a sua argumentação, eles se dissolvem. E se dissolvem em quem e aonde? Pois na consciência aberta, que é esse campo de abertura sensorial não conceitual e que também se profundiza cada vez mais, porque não é somente o sensorial, também existe é como mergulhar no oceano. A gente sai da superfície onde as nuvens estão acontecendo, ao ver que as nuvens ou que as ondas do mar vão se dissolvendo, chega um momento que fica muito calmo o mar. E essa calma da consciência aberta, ela produz um mergulho natural. A gente entra no estado mais profundo de consciência. Nesse estado mais profundo, ele é mais aberto, é infinito, ele é sem nenhum tipo de separação de ser algo ou alguém. Então entra no estado mais profundo de consciência, que é um estado mais oceânico. Mas ao mesmo tempo não é o dormir, porque aí temos o segundo obstáculo, quando a mente deixa de estar agitada e entra nesse estado de calma expansiva, é natural ter sono, porque é muito parecido ao dormir, esse estado de aprofundar a consciência e ao mesmo tempo de abertura expansiva. Então isso dá muita relaxação e é muito parecido ao sono. Mas ao mesmo tempo devemos manter a clareza que estamos cultivando desde o começo com a concentração, para que a consciência desperta no sentido lúcido permaneça ao mesmo tempo que se aprofunda e se expande. O que a gente tenta é despertar. Despertar significa não cair no sono, não cair nesse apagão, ou seja, manter a consciência desperta a cada nível mais profundo, de aprofundar e expansão. É assim como a gente vai conseguir também ter uma experiência profunda no momento da morte. E em vez de cair num apagão, a gente também vai conseguir ter essa saída do corpo, do espírito, de uma forma suave e fácil. A consciência se mergulha dentro dela e se expande na luz. Então vamos estar mais bem preparados para uma graduação espiritual ao concluir essa etapa de evolução. Então a meditação ela também traz esse fruto da ascensão. Então estamos treinando a mente em concentração, em lucidez, em sustentar o estado desperto e cada vez a níveis mais profundos através da meditação. Então vamos fazer uns minutos finais de meditação. Vamos continuar essa semana meditando nos pensamentos,
que é importante ter mais experiência, sempre começando com o corpo, respiração. Uma boa direção para a mente sempre elevada e bem dirigida, bem motivada, conectados com uma causa de iluminação, uma causa de sabedoria, uma causa positiva na consciência coletiva para todos os seres, dando esse impulso à nossa meditação. E com a mente bem motivada, através da respiração, do corpo, abrindo todos os campos sensoriais, sensações, sons. E vamos estar atentos aos conceitos que a mente projeta. Pode ser através do som, surge um pensamento, barulho de carro, chuva, nomes. E olhamos para esses nomes que são como etiquetas, conceitos, e não damos continuidade ao significado que eles evocam, seus conteúdos. E se não tem pensamentos, permanecemos nessa abertura espaçosa, contemplativa, onde todos os campos sensoriais podem ser percebidos sem conceitos. E quando surge um conceito, seja uma história do passado, seja algo a fazer no futuro, sejam boas ideias, sejam imagens do nosso dia, simplesmente olhar, apoiar a nossa mente, utilizar o movimento como apoio e não se envolver nas suas características e conteúdos. E continuar nossa meditação na abertura contemplativa. Explorando a meditação no aqui e agora, explorando essa experiência de consciência desperta, consciência aberta, onde o movimento serve de apoio para descansar na abertura. E como o movimento, ele é natural da consciência. A consciência, que é um estado de abertura cognitiva, ela projeta-se a si mesma. Os pensamentos são projeções da consciência. Sem nenhuma solidez, realidade, importância. E reconhecendo a consciência aberta, que é nosso objeto de investigação profunda. Onde não existe um alguém, esse eu também é um conceito,
e todos os seus personagens e histórias. Se surge um personagem, um eu, olhamos sem se envolver nos seus conteúdos e vemos que são meras etiquetas conceituais, projeções da consciência, como as nuvens no céu, como as ondas no mar. As nuvens do céu não são feitas de outra coisa mais que céu, assim como as ondas do mar é água. Um estado de atenção plena, de consciência desperta, e ao surgir um movimento, olhamos e se dissolve. E se dissolve na consciência aberta da qual o movimento surgiu. E a consciência aberta é um estado lúcido. Não é alguém, não é algo, é um perfeito equilíbrio. Reconhecendo a essência, a natureza, que é esse estado de equilíbrio, lúcido, desperto, presente. Esse é um primeiro nível de autoconhecimento, a consciência aberta. Primeiro nível é se familiarizar com esse vazio. É bem vazio, porque não tem eu, não tem outro, tudo se dissolve e não tem nada. O que tem é a abertura espaçosa e uma qualidade desperta, consciente, lúcida. Esse princípio consciente, desperto e lúcido, onde todas as importâncias se perdem. Todos os conceitos se dissolvem. Todas as projeções se desfazem. Um estado lúcido, de equilíbrio, sereno. Sem ter alguém sereno é serenidade. Sem causa e condição que produza o estado, ele é natureza. Estabilidade, lucidez. Puros, sem nenhuma mancha, natural. E se surge movimento, através do movimento, continuamos descansando na essência, a natureza da consciência desperta. Sem tentar agarrar, porque não é algo que se possua, é um estado incessante, sem começo, sem fim, sem de onde vem, nem para onde ir. Não existe um crescer, um diminuir, um ir ou vir. Não existe relação, metas, objetivos, nem melhor nem pior. É natural, é estável, equilibrado. É consciência desperta.
a essência. Através do movimento, conseguimos desarmar a solidez que criamos, projetamos, e vamos nos familiarizando em reconhecer essa base, consciência básica, consciência infinita, essencial, consciência aberta, consciência desperta. Consciência infinita. É o espaço infinito. Uma inspiração mais profunda. Mantendo essa conexão com o espaço infinito, consciência infinita, sentindo esse corpo, a nossa vida, como uma projeção de consciência infinita, sentindo a nossa missão nesse mundo, que é a iluminação, consciência desperta, virtudes. Viemos aqui para ser feliz, experimentar a paz, o amor e a compaixão. Então, que possamos manifestar na nossa vida, no nosso entorno, essas escolhas que fluem de forma natural quando estamos conectados com a nossa essência infinita, universal. Dedicando nossos méritos, nossa boa energia, nossa sabedoria, para que seja uma boa causa e traga paz, felicidade e clareza na mente de todos os seres. Que pelo poder dessa prática compassiva, todo o sofrimento possa ser transformado em paz. Que o coração de todos os seres esteja aberto e que sua sabedoria irradie de dentro. Então, gerando esses bons desejos de sabedoria para todos os seres. Gratidão. E assim vamos meditar. Vamos meditar com esse desafio que é começar a experimentar a consciência aberta. Nos primeiros meses, a gente já está no terceiro, estamos terminando o terceiro mês desse programa, entrando no quarto. O começo era muito mais a ênfase no objeto sólido de meditação, como a respiração, o corpo, a sensação, logo os sons, as formas visuais, tudo tinha um objeto que era bem sólido e foi se tornando cada vez mais sutil. Agora estamos trabalhando num nível bem sutil, que já são os movimentos dentro da consciência, que são os pensamentos. E esse nível já traz muita sabedoria. A sabedoria é a consciência aberta, que no começo a gente não conseguia nem ver, porque só tinha pensamentos e não tinha nenhuma concentração. E foi através dessa concentração mais sólida na respiração, no corpo, nesses objetos que fomos desenvolvendo, que fomos conseguindo aprender a concentrar a mente. E tendo um pouquinho de experiência, intuindo a consciência aberta. E pouco a pouco a gente vai se familiarizando. E é agora nesse nível que essa familiarização se torna mais estável. Ou seja, já reconhecemos, existe uma clareza na nossa mente, a gente reconhece já a consciência aberta e reconhecemos o movimento na consciência. E já temos uma boa concentração, já estamos meditando 3 meses, todos os dias, já fizemos uma boa acumulação de experiência dentro de uma continuidade. Então já temos um fruto,
ou seja, um nível já de desenvolvimento. É um nível da soma da energia acumulada dentro de uma continuidade, onde não houve perda, só acumulou, acumulou. Então agora a gente está capacitado para nesse nível se familiarizar mais profundamente, mais claramente com a consciência aberta, consciência infinita, e começar a sentir que somos uma manifestação do infinito nesse mundo, que não somos essa pessoa limitada e projetada pelas nossas tendências, mas que somos uma consciência infinita, completamente livre de todo condicionamento e que viemos aqui para expressar esse amor, essa paz, essa alegria que brilha na nossa natureza. E é assim como o que nós produzimos de conflito, a gente vai desarmando, porque esses conflitos são estados mentais, eles também não são reais. Então conseguimos nos libertar dessas tendências que estão produzindo mal-estar e sofrimento em nós, à medida que vamos nos tornando cada vez mais familiarizados com o infinito da nossa consciência desperta. Então vai se operando essa transformação. Então essa etapa ela é muito importante, né, para a gente trabalhar. Já estamos chegando no final do programa. Tem essa, tem uma outra e depois a gente vai trabalhar com todas ao mesmo tempo. Mas muito bom que vocês chegaram até aqui. E assim a gente consegue também ter esse fruto do progresso, né? E consegue desenvolver essa capacidade necessária para se familiarizar com a consciência infinita que somos e manifestá-la na nossa vida. Então, muito agradecida, muita gratidão e nos vemos daqui a pouco na próxima aula. Taxidelé, boa noite a todos. Gratidão. Gratidão, boa noite.